Paz do Senhor, irmãos! Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Mateus. Lembrando que cada escritor relatou segundo a sua visão, segundo o seu entendimento, segundo a sua percepção. Lembrando, os fatos eram os mesmos, mas o que é impressionante é que cada um de nós tendo personalidade, então cada um descreve fatos que lhe chamaram mais atenção e de maneira peculiar. Vamos ao livro de Mateus. Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mateus 1:23. À medida que lemos esse evangelho, vamos descobrindo o significado desse título. Deus está presente e é Jesus, comunicando a palavra e a ação que libertam os nomes e os reúnem como novo povo de Deus. As últimas palavras de Jesus, Mateus 28:20, são uma promessa de permanência. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo Mateus, Jesus é o Messias que realiza todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Vamos compreender algo muito interessante aqui? Qual é o público-alvo de Mateus? O próprio povo judeu. Porque a maneira com que ele escreve seu livro, a maneira com que ele apresenta Jesus para o povo e a maneira com que ele usa as palavras no seu livro, nós percebemos então que ele tem um público-alvo que é, repito, o povo judeu. Segundo Mateus, Jesus é o Messias que realiza todas as coisas, mas essa realização ultrapassa as expectativas puramente terrenas e materiais dos contemporâneos de Jesus, que esperavam apenas um rei nacionalista. Vale a pena lembrar que o povo estava esperando alguém que os libertasse do jugo de Roma. E o reino que Jesus propõe e prega, e a maneira com que acontece desde o seu nascimento até o seu ministério, até o ápice que é a cruz, as pessoas não conseguem compreender. Elas querem alguém que os liberte de Roma. Nesse caso, então, frustrados em suas expectativas, eles rejeitam Jesus e o entregam à morte. Então, nós teremos esse resumo no livro de Mateus. Por isso, a comunidade reunida em torno de Jesus torna-se agora a portadora da boa notícia a todos os homens, a fim de que eles pertençam ao reino do céu. Esse livro também fala do reino do céu, do reino de Deus. O que é o reino do céu? É a presença de Deus nos nossos corações, quando o Senhor Jesus é entronizado em nossas mentes e corações, passamos a fazer parte desse reino celestial e na nossa pregação do Evangelho nós vamos levando o reino adiante. Logo de início, Mateus apresenta Jesus como um mestre que veio realizar a justiça. Porque assim como nos convém cumprir toda a justiça, está em Mateus 3:15, o restante do Evangelho mostra que através da palavra e ação, Jesus vai educando a comunidade cristã para a prática dessa justiça. Isso é, vai ensinando como se deve realizar concretamente a vontade de Deus. Como nós sabemos que devemos agradar a Deus? Qual o procedimento? Qual o estilo de vida? Jesus ensinou os discípulos falando e eles escreveram e nós temos acesso a esses ensinamentos. De todos os evangelistas, Mateus é aquele que apresenta didática mais clara. Entre o prólogo, Mateus 1 e 2, e a narrativa da morte e ressurreição de Jesus, Mateus 26 e 3, 28 e 20, ele organiza o assunto de todo o seu evangelho em 5 livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa seguida de um discurso. Ou seja, ele organizou os assuntos para que ficasse mais fácil de, quando eu e você ler, nós poder pegar melhor os assuntos. A comunidade cristã, lendo Mateus, é convidada a olhar para dentro de si mesma, a fim de descobrir a presença de Jesus
que ensina a prática da justiça. Desse modo, a comunidade aprenderá a dizer a palavra certa e a realizar a ação oportuna no tempo e lugar em que está vivendo. Nós temos aqui uma praticidade de como aprender, de como aderir e colocar o conhecimento e o ensinamento em prática. O Evangelho de Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos do Novo Testamento e um dos 3 chamados de sinóticos. O que é sinótico? Semelhante, parecido. O que você ler no livro de Mateus, você pode ler em Marcos, você pode ler em Lucas. Mas, como eu falei no início, que dentro das suas particularidades, dentro da personalidade, cada um descreveu segundo a sua percepção. Junto com o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, o livro de Mateus possui 28 capítulos. Os evangelhos são tradicionalmente impressos com Mateus em primeiro lugar, porque segundo Agostinho era esse o mais antigo. Segundo ele, esse evangelho teria sido escrito entre 60 a 65 depois de Cristo. Autoria. Você sabe que a autoria ela levou um tempo, ela tem um processo até que se chegue num consenso de que realmente foi aquela pessoa que escreveu. Concluímos, portanto, que a paternidade literária desse livro é de Mateus. Qual era a função de Mateus? Cobrador de impostos. Por isso que você vai ver algumas particularidades no seu livro. Local da composição. A maioria dos estudiosos contemporâneos concorda que esse evangelho foi escrito em Antioquia da Síria. Embora esse não seja o pensamento único a respeito da proveniência desse evangelho. Champlin informa que a preferência de Inácio, bispo de Antioquia, por esse evangelho é uma das evidências para se crer que ele teria sido escrito nessa cidade. Destinatário e propósito. Mateus escreveu seu evangelho primariamente para judeus. É importante esse detalhe aqui, porque quando você lembra de Paulo, você sabe que ele é o apóstolo dos gentios. Mas quando você olha para os outros apóstolos, você percebe que não, a peculiaridade desse livro e um dos propósitos era esclarecer para o seu próprio povo quem era Jesus e que o tempo havia sido cumprido, o tempo das profecias, e que Jesus já estava entre o povo. Por isso ele apresenta Jesus como Deus conosco. O seu propósito é afirmar e defender perante os judeus recém-convertidos que Jesus é o Messias, prometido no Antigo Testamento, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Mateus 1, 22, 27 e 9. Nesse trabalho de defesa, Mateus estabelece uma série de relações entre Jesus e o Antigo Testamento, principalmente ao apresentar Jesus como Messias. Também é certo afirmar que Jesus não introduziu nova lei. Jesus não veio para criar uma nova lei. Jesus veio para cumprir a lei que já estava estabelecida e que foi dada pelo próprio Deus para Moisés. Ou seja, os destinatários desse evangelho teriam sido fiéis à lei mosaica. Quando você percebe esse detalhe, você realmente confirma de que o público-alvo era os judeus. Linguagem. Como era publicano, Mateus sabia escrever. Lembre-se que nem todos tinham acesso. Geralmente os ricos tinham direito, acesso à instrução. Nesse caso aqui nós temos então Mateus, que era um publicano, sabia escrever. Como era judeu, escreveu em aramaico. Posteriormente, então, ele escreve no grego koiné. Mais tarde, em Antioquia da Síria, Mateus apoia-se no Evangelho de Marcos em suas anotações em aramaico, elaborando em grego a sua narrativa a respeito de Jesus. Por isso que a gente diz que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, foi publicado, vamos dizer assim. Seu evangelho está repleto de características judaicas, olha que interessante. As várias ocasiões, 14 vezes, onde ele afirma que Jesus cumpriu a lei e as profecias messiânicas,
do Antigo Testamento para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor Jesus pelo profeta. Por que essa insistência? Havia uma dúvida muito grande. É o Messias? Não é o Messias? Alguns criam, alguns entendiam, outros não. O povo estava totalmente dividido em questão de opinião se era o Messias ou não. Tanto é que, numa visão geral, o que prevalece é a ideia de que Jesus não é o Messias. Mas aqui muitos estavam se convertendo, muitos estavam crendo. Então o propósito de Mateus era realmente confirmar que Jesus era sim o Messias. E ele deixa claro isso no seu livro. Há uma genealogia, algo de interesse dos judeus. Se esse livro fosse direcionado a nós, os gentios, ele não iria iniciar com uma genealogia. Quando você pega Mateus no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. Isso é de total interesse do povo judeu. E isso comprova também a linhagem de uma pessoa. A genealogia de Jesus recua até Abraão, pai da nação judaica, por intermédio de Davi. As várias designações judaicas de Deus como Pai que está no céu cerca de 15 vezes. Também, como era costume do povo, se dirigir a Deus chamando de Pai. Então, nós temos Mateus fazendo essas referências. A substituição do nome de Deus por expressões como céus ou reino dos céus. Depois nós temos um interesse tipicamente judaico pela escatologia. Alusões a costumes judaicos sem quaisquer explicações, isso é, Mateus não se preocupava em explicar tais costumes, não era necessário. Se a carta fosse, o livro, perdão, fosse escrito, direcionado para nós, esse evangelho, então ele teria que explicar os detalhes das questões de comida, enfim, questões totalmente culturais locais. Ele não tem essa necessidade de explicar, porque o seu público está totalmente acostumado e é conhecedor dos hábitos. O registro do pagamento do imposto do templo por parte de Jesus, isso está em Mateus 17, do 24 a 27, e depois vem declarações de Jesus revestidas de tempero judaico, Mateus 15, 24, 10, 5 ou 6, 5, 17, 24 e outras referências. Mateus parece ter narrado a história da natividade com o objetivo de rebater as acusações dos judeus no sentido de que Jesus não era filho legítimo. Mateus também combate a acusação judaica a respeito do furto do corpo de Jesus. Tem as dúvidas a respeito do seu nascimento e depois tem aquela questão ali de quando Jesus morreu, ressuscitou, e eles disseram que o corpo de Jesus foi furtado pelos discípulos, e Mateus, no seu escrito, ele rebate todas essas acusações. Mateus era bem informado a respeito de assuntos financeiros, ele trabalhava com dinheiro. Você olha para o livro dele e ele descreve a questão monetária de forma diferente dos outros escritores. Nós temos o lepto, que era a moeda de cobre, nós temos o quadranto, que era uma moeda romana de cobre, asse, que era uma moeda romana de cobre, denário, uma moeda de prata, dracma, era uma moeda grega de prata, aí vem a didracma, a tetradracma, estáter, mina, enfim. Ele fala dessas moedas, ele fala do dinheiro, porque ele estava acostumado a trabalhar com dinheiro. Ele estava acostumado com o câmbio, com a moeda romana, com a moeda grega, enfim. Então, por isso que quando ele descreve um texto, ele fala exatamente sobre essas diferenças. Por exemplo, ele vai falar do denário, que era o pagamento de um dia de trabalho. O povo estava totalmente acostumado com essa situação aqui. Mateus era bem informado a respeito de assuntos financeiros. Dentre os evangelistas, ele é o que mais fala em dinheiro. Por quê? Ele fala 12 vezes em dinheiro. Ele também distinguiu mais variedades monetárias do que os demais evangelhos e usou mais vezes termos financeiros. Você fala daquilo que você conhece, daquilo que você se identifica. E é isso que Mateus faz. Vamos analisar agora a divisão do livro, os grupos
em que Mateus dividiu o seu livro. Grupos de três. Três divisões na genealogia de Jesus, está em Mateus do 1 ao 7. Depois nós temos as três tentações de Jesus, e ali ele relata os 3 episódios. As 3 determinações, Mateus 7,7. 3 milagres de cura, Mateus 8, do 1 ao 15. 3 milagres de poder, Mateus 8, 23, 9 e 8. 3 parábolas de semeadura, Mateus 13, 1 a 32. 3 orações do Getsemane, Mateus 26, do 39 ao 44. 3 negações de Pedro, Mateus 26, do 69 ao 75. 3 perguntas de Pilatos, Mateus 27, do 11 ao 17. Para nós não é relevante, para nós é só uma leitura. O povo judeu tinha uma certa crença nos números, na numerologia, vamos dizer assim. E você percebe que ele divide no seu livro os assuntos e dentro dos assuntos ele divide em partes. Então nós temos aqui o grupo de 3, que você pode conferir na sua Bíblia. Depois nós temos agora o grupo de 7. 7 cláusulas da oração, que está em Mateus 6, do 9 ao 13. 7 demônios, Mateus 12, 45. 7 parábolas, Mateus 13. 7 pães, Mateus 15, 34. 7 irmãos, Mateus 22, 25. Peculiaridades do Evangelho segundo Mateus. No texto de Mateus encontramos 9 relatos exclusivos em relação aos demais evangelhos. Mateus descreve acontecimentos que somente em seu texto encontramos, o que nos faz pensar acerca do seu propósito em evidenciar ao povo judeu as boas novas, sendo que 5 deles remetem ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Vamos analisar. Em Mateus 1, do 20 ao 24, ele fala sobre o sonho de José. Mateus 2, do 1 ao 12, ele fala sobre a visita dos magos, né? Quando Jesus já estava ali em aproximadamente 2 anos de idade. Mateus 2, do 13 ao 15, ele apresenta a fuga de José para o Egito. Lembra? Quando Herodes quis matar as crianças, quis matar Jesus e determinou aquela mortandade das crianças, e o anjo apareceu a José e mandou que eles fossem para o Egito para se proteger. Depois tem a morte de Judas, em 27, do 3 ao 10. O sonho da mulher de Pilatos, em 27, 19. As outras ressurreições, Mateus 27, 52. O suborno dos guardas, Mateus 28, do 11 ao 15. E a ênfase no batismo, Mateus 28, do 19 ao 20. Então, nós temos aqui essas partes, essas peculiaridades, partes exclusivas do livro de Mateus, que nos faz ter uma noção de como foi o nascimento, de como foi o desenvolvimento de Jesus. Aí nós temos partes do ministério, por fim nós temos também a sua crucificação. Manuscritos antigos. Os principais manuscritos gregos, que nós chamamos de unciais, trazem sempre os 4 evangelhos presentes. Os manuscritos que trazem apenas os evangelhos são mais numerosos do que os que contêm outras partes do Novo Testamento. Portanto, temos mais de 1.400 manuscritos gregos dos evangelhos, o que torna o livro de Mateus um dos mais bem documentados da antiguidade. Quando você for ler o livro de Mateus, lembre desses detalhes aqui, use como exemplo, pesquise todos os capítulos e você verá que você vai ter um grande crescimento e aprendizado com o que Mateus deixou registrado para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.